O milagre que veio na simplicidade. Carlos sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem aprenderá com o pai que o suor da testa era o caminho para sustentar a família. Casado com Ana, uma mulher de fé quieta mas profunda, e pai de 2 filhos pequenos, ele nunca imaginou que um dia sua vida poderia desmoronar em questão de horas. Tudo começou com uma dor aguda no abdômen. No começo achou que era apenas uma indigestão, talvez algum alimento estragado. Mas as horas passaram, e a dor só aumentava. Ana, preocupada, insistiu para que fosse ao hospital. Quando chegou lá, os médicos foram rápidos no diagnóstico: ilho paralítico, uma obstrução intestinal que impedia o funcionamento normal do órgão. Sem tratamento imediato poderia levar a complicações graves, até mesmo a morte. Senhor Carlos, vamos precisar interná-lo. Se não houver melhora, pode ser necessária uma cirurgia de urgência, disse o médico sério. Carlos sentia o corpo fraquejar. Não era medo da dor, mas do que aquilo significava. Dias no hospital, contas médicas que não sabia como pagar, e a família sozinha. Ana, ao seu lado, segurou sua mão com força, mas ele viu o brilho de lágrimas em seus olhos. Deus vai nos ajudar, ela sussurrou. Mas Carlos, embora criado em um lar católico, nunca fora um homem de muita fé. Rezava nos momentos difíceis, sim, mas não com a convicção que via em Ana. Agora, deitado naquela maca fria, sentia que suas forças físicas e espirituais estavam se esgotando. Foi então que a irmã Marta apareceu. Marta era vizinha de Ana e, embora Carlos a conhecesse apenas de vista, sabia que ela frequentava a Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que, apesar de simples, tinha fama de ser um lugar onde Deus operava milagres. Marta chegou ao hospital com um sorriso tranquilo e uma Bíblia na mão. Irmão Carlos, a irmã Ana me contou. Vamos orar? Perguntou sem rodeios. Carlos, sem forças para recusar, apenas assentiu. Marta fez uma oração curta, mas cheia de fé, pedindo a Deus que tocasse naquele corpo doente. Antes de sair, ela deixou um convite. Domingo tem culto às 9 da manhã. Se o Senhor puder ir, será uma bênção. Lá, muitos já foram curados pela fé. Ana, que sempre ouvirá falar dos testemunhos da CCB, olhou para o marido com esperança. Vamos, Carlos. Não custa tentar. No domingo seguinte, apesar da fraqueza, Carlos se arrastou até a pequena sala de cultos da Congregação Cristã. Não havia luxo, apenas bancos de madeira, parede simples, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de terno escuro e gravata, mulheres com vestidos longos e lenços na cabeça. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, dirigia a reunião com seriedade. Carlos se sentou ao fundo, observando tudo. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos como Glória a Cristo Jesus e Ó, que amigo, canções que, apesar de simples, pareciam tocar o céu. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas ou até mesmo da morte. Eu também precisava de um milagre, pensou Carlos, sentindo o coração apertar. Na hora da oração, o ancião pediu que todos se ajoelhassem. Carlos, com dificuldade, se curvou. Sentiu mãos sendo postas sobre sua cabeça enquanto os irmãos oravam em voz alta, clamando por sua cura. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, mas súplicas sinceras, cheias de fé. Senhor, toca neste irmão. Liberta-o desta enfermidade. Em nome de Jesus. Carlos fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, creu. Naquela mesma noite, algo mudou. Ele ainda sentia a fraqueza, mas a dor aguda que o torturava havia diminuído. No dia seguinte, ao acordar, percebeu que conseguia se movimentar sem um incômodo constante. Surpreso, foi ao banheiro e, para seu espanto, o intestino funcionou normalmente. Algo que os médicos disseram que só aconteceria com medicamentos fortes ou cirurgia. Ana chorou de alegria. Os exames posteriores confirmaram. O ilho paralítico havia desaparecido. Os médicos, surpresos, disseram que era um caso raro de remissão espontânea. Mas Carlos e Ana sabiam a verdade. Foi Deus, disse Ana, abraçada ao marido. Ele ouviu as orações na congregação. Carlos não perdeu tempo. No domingo seguinte, estava de volta à CCB, dessa vez não como um visitante curioso, mas como um homem transformado. Na hora dos testemunhos, levantou-se com as pernas ainda um pouco trêmulas, mas com o coração firme. Irmãos, eu vim aqui doente, quase sem esperança. Mas Deus, pela fé e pelas orações de vocês, me curou. Não tenho palavras para agradecer, só posso dizer, a Deus toda a glória. Os irmãos o abraçaram, alguns chorando. O ancião sorriu e disse, isso é o poder de Deus, irmão. Não é pela nossa justiça, mas pela sua misericórdia.
O tempo passou, e Carlos não só se recuperou completamente como se batizou nas águas, selando sua entrega a Cristo. Ana, que já tinha fé, viu seu marido se tornar um homem novo, mais paciente, mais grato, mais dedicado à família e à igreja. Uma noite, enquanto participavam da Santa Ceia, Carlos segurou o pão e o vinho, símbolos do sacrifício de Jesus, e entendeu a lição que Deus lhe dera. A verdadeira força não está em nós mesmos, nem em médicos, nem em remédios, está em confiar àquele que pode tudo. E às vezes os maiores milagres acontecem nos lugares mais simples, onde o coração está aberto para crer. Hoje, sempre que alguém pergunta como ele superou aquela doença, Carlos responde com um sorriso: fui à congregação cristã. E lá, Deus me encontrou. A vida de Carlos e Ana mudou tanto que até os vizinhos perceberam. Antes ele era aquele homem sério, sempre com pressa, que mal cumprimentava as pessoas no prédio. Agora, era o primeiro a oferecer ajuda, a levar uma palavra de ânimo, ou até mesmo um café para quem precisava. Muitas vezes ele contava seu testemunho na porta da igreja, com os olhos brilhando, como se revivesse aquele momento em que sentiu o poder de Deus tocando sua vida. Um dia, uma senhora chamada Marisa, que morava no mesmo prédio, bateu à porta deles chorando. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara nos rins. Os médicos davam pouco tempo, e ela não sabia mais a quem recorrer. Ana abraçou e disse com firmeza: Marisa, nós já passamos por isso. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos levar o Lucas para a Universal. No início, Marisa resistiu. Já tentei de tudo, até promessas a santos. Ela murmurou, enxugando as lágrimas. Mas algo no olhar de Carlos a convenceu. Talvez fosse a paz que ele transmitia, como se carregasse uma certeza que nenhum médico poderia dar. No domingo seguinte, eles foram juntos à igreja. Lucas, fraco e com olheiras, mal conseguia ficar em pé, mas Carlos o seguiu com as mãos nos ombros como um pai. Quando o pastor fez o apelo para os que precisavam de um milagre, Marisa levantou a mão trêmula. Os obreiros oraram por ela e por Lucas, impondo as mãos em nome de Jesus. Naquela noite, algo aconteceu. Lucas começou a sentir uma queimação no corpo, como se uma corrente elétrica suave percorresse suas veias. Ele assustou a mãe ao dizer: Mãe, eu tô sentindo alguma coisa. É como se alguém estivesse me apertando aqui. E apontou para a região dos rins. Marisa não dormiu naquela noite, velando o filho. Mas pela manhã, quando Lucas acordou, seu rosto estava diferente. As olheiras haviam clareado, e ele pediu comida, coisa que não fazia há semanas. Correram para o hospital, e os exames deixaram os médicos boquiabertos. Os níveis que estavam alterados haviam se normalizado. A doença que antes avançava sem piedade simplesmente parou. Os médicos não tinham explicação. Mas Marisa sabia. Naquela mesma semana, ela e Lucas estavam na igreja, agradecendo. E Carlos, com lágrimas nos olhos, abraçou o menino e disse: Deus não faz acepção de pessoas, meu filho. O que ele fez por mim, faz por você também. Só precisa crer. Hoje, Lucas está completamente curado. Ele cresceu e se tornou um jovem ativo na igreja, ajudando no trabalho com crianças. Marisa, que antes mal entrava em uma igreja, agora é uma das que mais testemunha, contando como Deus mudou sua história. E Carlos? Ele continua firme, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de fé para quem precisa. Às vezes, quando passa pela porta da Universal, ele olha para cima e murmura: Obrigado, Senhor, por me dar não só a cura, mas uma família na fé. Porque o milagre não foi só a saúde restaurada. Foi a vida transformada de uma família, de uma comunidade, de pessoas que, como ele, descobriram que quando tudo parece perdido, Deus está apenas esperando um coração disposto a confiar. E na Universal, eles encontraram não só a cura, mas um lugar para chamar de lar. O tempo passou, e o testemunho de Carlos e Marisa se espalhou além da igreja local. Um dia, uma mulher chamada Ana, que morava em outro bairro, ouviu falar da história deles em um culto na Universal. Ela chegava arrastando os pés, com o peso de um diagnóstico que os médicos tinham dado como sem esperança. Uma doença degenerativa que, aos poucos, estava tirando seus movimentos. Os remédios já não faziam efeito, e a dor era tão forte que algumas noites ela chorava até adormecer de cansaço. Ana não era de frequentar igrejas. Na verdade, tinha até certo preconceito, achando que eram lugares para pessoas que não tinham mais para onde correr. Mas naquele dia, algo a levou até lá. Talvez fosse a voz trêmula de Marisa no testemunho, contando como Deus tinha mudado o rumo da vida dela. Ou talvez fosse apenas o desespero, aquele último fio de esperança que a fez entrar pela porta da Universal, mesmo sem acreditar muito. Ela se sentou no fundo, tentando passar despercebida.
Mas quando o pastor começou a falar sobre fé e milagres, algo dentro dela se mexeu. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias, era a convicção de quem já tinha visto Deus agir. E quando o pastor fez o apelo, pedindo para quem precisava de um milagre se levantar, Ana hesitou. Suas pernas doíam, seu corpo pesava, mas alguma força a fez se erguer. Eu preciso de um milagre. Ela sussurrou, com lágrimas escorrendo. Não houve barulho, não houve espetáculo. Só a mão do pastor em sua cabeça, uma oração simples, cheia de fé, e o nome de Jesus sendo invocado com autoridade. Ana sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Quando abriu os olhos, a dor tinha sumido. Não era alívio momentâneo, não era efeito de remédio, era como se aquela doença nunca tivesse existido. Ela tentou mover os dedos que antes mal respondiam. Movimentou os braços, dobrou as pernas. E então, sem pensar, começou a pular, a girar, a correr pelo corredor da igreja, gritando: "Estou curada! Estou curada!" As pessoas se levantaram, aplaudindo, chorando, louvando a Deus. Algumas correram para abraçá-la, outras apenas ficaram de joelhos, agradecendo. Ana, que havia entrado ali sem esperança, saiu com um propósito: voltar para contar a todos o que Deus tinha feito. E assim como Carlos e Marisa, ela se tornou mais uma prova de que onde a medicina diz não, Deus diz sim. Não foi só o corpo que sarou, foi a alma, foi a fé, foi a certeza de que não importa quão escuro esteja o caminho, há sempre uma luz na Universal esperando por quem busca. Hoje, Ana está na igreja toda semana, muitas vezes ao lado de Carlos, que se tornou um dos seus maiores incentivadores. Eles oram juntos, testemunham juntos, e até já levaram outras pessoas que, como eles, precisavam de um toque divino. Porque o milagre não é só para um, é para quem crê, para quem persiste, para quem, mesmo com as forças no fim, ainda consegue murmurar: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E Deus sempre ouve, sempre responde, sempre transforma. No mesmo dia em que Ana compartilhou seu testemunho, uma mulher chamada Roberta sentou-se nos últimos bancos da Universal, com os olhos inchados de chorar e as mãos trêmulas. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses se recusando a sair de casa. O diagnóstico era cruel: esclerose múltipla em estágio avançado. Os médicos tinham dito que em pouco tempo ela não conseguiria mais andar, e que a doença só pioraria. Roberta já sentia as pernas falharem, os formigamentos constantes, a fraqueza que a impedia até de segurar um copo sem derramar. Mas naquela noite, algo dentro dela mudou quando ouviu Ana falando sobre a dor que também parecia sem saída. Se Deus fez por ela, por que não por mim? Pensou enquanto as lágrimas escorriam. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, Roberta não hesitou. Com dificuldade se levantou apoiada na irmã e foi até o altar. As pernas tremiam, mas o coração batia forte com uma esperança que ela não sentia há anos. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O Senhor está restaurando cada nervo, cada célula do seu corpo. Você vai andar, você vai correr, você vai viver. Roberta sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. Os formigamentos que antes a atormentavam começaram a diminuir. Ela fechou os olhos e sussurrou: Senhor, eu não aguento mais sofrer. Se o Senhor existe, me cura agora. E então, como se uma mão invisível a sustentasse, ela sentiu as pernas firmes. Cautelosa, soltou o apoio da irmã e deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem perceber, estava andando sozinha, sem dor, sem fraqueza. A igreja explodiu em gritos de alegria. A irmã caiu de joelhos chorando e Roberta, com os olhos brilhando, levantou as mãos para o céu. Glória a Deus! Eu estou curada! Os médicos, dias depois, não encontravam explicação. Os exames mostravam melhoras inexplicáveis, como se a doença tivesse recuado de uma hora para outra. Roberta voltou à Universal não só para agradecer, mas para buscar algo maior, um propósito. Ela começou a participar dos grupos de oração, a visitar pessoas doentes nos hospitais, levando a mesma fé que a tinha libertado. Antes eu pensava que minha vida tinha acabado, ela dizia emocionada em seus testemunhos. Mas Deus mostrou que o meu sofrimento tinha um motivo, para que eu pudesse ajudar outros a crerem no impossível. E assim como Ana e Carlos, Roberta se tornou mais uma prova de que a Universal não é só um lugar de oração. É um campo de batalhas vencidas, de vidas ressuscitadas, de milagres que a ciência não consegue explicar, mas que a fé torna reais. Porque quando o homem diz, é tarde demais, Deus diz, agora é a hora. Quando o mundo diz, desista, o Espírito Santo sussurra, confie em mim. E quem confia vê a glória. Quem persiste colhe o milagre.
Quem entra na Universal com fé, sai com uma história para contar, e uma vida que nunca mais será a mesma. Naquela mesma semana, enquanto Roberta compartilhava seu testemunho no altar, do outro lado da cidade, um homem chamado João batia à porta da Universal pela primeira vez. Ele não era de vir à igreja, não acreditava muito nessas coisas de milagre, mas sua esposa, Maria, já frequentava há meses e não parava de insistir. Vem só uma vez, meu amor, não custa nada. João relutou, mas quando viu o diagnóstico do filho caçula, Lucas, de apenas 7 anos, uma doença rara que os médicos disseram não ter cura, algo dentro dele quebrou. Se existe um Deus que faz milagres, que ele me mostre agora, pensou, enquanto entrava na igreja com o coração apertado e as mãos trêmulas. O pastor, ao vê-lo, não precisou perguntar nada. A dor no olhar de João falava por si. Deus vai te atender, irmão. Hoje é o seu dia, disse, colocando a mão em seu ombro. João queria acreditar, mas as lágrimas caíram antes que pudesse responder. Eu não sei mais orar, pastor. Minha fé está fraca. Foi então que uma mulher se aproximou. Era a Roberta. Eu também já estive onde o Senhor está, ela disse, segurando suas mãos. Mas Deus não desiste da gente. Ele está esperando só um sim seu. João olhou para ela, e algo naqueles olhos que já tinham visto a morte de perto, lhe deu uma força que não vinha dele. Naquela noite, enquanto o pastor orava por Lucas, João sentiu algo estranho. Um calor no peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração e sussurrasse. Confie. Ele não entendeu, mas obedeceu. Senhor, se o Senhor existe, cura meu filho. Eu vou servir a ti pelo resto da minha vida. 3 dias depois, os exames de Lucas voltaram. Os médicos incrédulos chamaram João e Maria para uma reunião. Não tem explicação médica, disse o neurologista, coçando a cabeça. Os níveis estão normais. É como se a doença nunca tivesse existido. Maria chorou. João caiu de joelhos ali mesmo no consultório. Deus fez, gritou, enquanto os funcionários olhavam sem entender. Quando voltaram à Universal no domingo seguinte, João não era mais o mesmo. Subiu ao altar com Lucas no colo, o menino sorrindo, saudável, como se nada tivesse acontecido. Eu vim aqui descrente, mas saio com uma certeza: Deus é real, e esta igreja é a casa dele. Declarou com a voz embargada. Se Deus fez por mim que não merecia, Ele pode fazer por você também. E assim como Roberta, como Ana e Carlos, João se tornou mais um nome na longa lista daqueles que entraram na Universal com dor e saíram com um milagre. Porque ali, entre as 4 paredes que muitos criticam sem conhecer, o impossível se torna possível. Não por magia, não por acaso, mas porque quando um coração quebrado encontra a fé, Deus move céus e terra para mostrar que Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E a história não para por aí. Enquanto você lê estas palavras, em alguma Universal espalhada pelo Brasil ou pelo mundo, há alguém chorando no altar, alguém recebendo uma cura, alguém saindo das trevas para a luz. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E hoje talvez Ele esteja te escolhendo para ser o próximo milagre. Basta você dar o primeiro passo. A porta da igreja está aberta. A vitória já está garantida. E a sua história de transformação? Ela pode começar agora. E o milagre se completou. Aquela mulher que entrou arrastando o peso de um diagnóstico sem esperança, saiu dançando literalmente com os exames nas mãos e a palavra indetectável, estampada em letras que pareciam escritas com tinta de céu. O homem que chegou com as mãos vazias e o coração cheio de dívidas recebeu um telefonema no estacionamento, uma proposta de trabalho que não só quitaria tudo, como abria portas que ele nem sonhava. E o jovem que se ajoelhou com lágrimas de vício e desespero? Voltou para casa com os olhos brilhando, a alma leve, e um bilhete no bolso. Filho, bem-vindo de volta, assinado pela mãe que há anos não falava com ele. Não foi coincidência. Foi Deus escrevendo reta nas linhas tortas da vida, usando o que o mundo chama de louco para fazer o que só Ele pode. Porque milagre não é só o que vemos, é o que sentimos quando, de repente, a fé se torna mais real que o medo. Reflexão final. Você já parou para pensar que, às vezes, o que chamamos de fim é só Deus preparando um recomeço? Aquela oração que parece sem resposta, aquele sonho que parece distante, aquela dor que parece eterna, podem ser apenas o silencioso prelúdio de algo tão grande que, quando chegar, você vai olhar para trás e entender: tudo valeu a pena. Deus não está atrasado. Ele está preparando o cenário para a sua glória, e você é o protagonista dessa história. Lição de vida. O milagre não começa quando tudo está perfeito. Começa quando você, mesmo tremendo, mesmo duvidando, mesmo com as cicatrizes à mostra, decide confiar um passo além do que seus olhos veem. A Universal não é um lugar de pessoas perfeitas.
é um hospital de almas, onde Deus opera com as mãos que o mundo descartou. Sua cura, sua vitória, seu milagre, já tem data marcada. Mas só serão entregues a quem ousar acreditar e, mais do que isso, ousar agir. Hoje, enquanto você fecha esta página, alguma pessoa está recebendo a resposta que você ainda está esperando. E se essa pessoa for você? A porta continua aberta. A vitória garantida. E a pergunta que fica é: o que você vai fazer com o milagre que já está a caminho? Corra para ele.